Boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo a todos vocês, todos que estão aqui no Google Meet, todos que vão ouvir essa palavra, essa meditação da palavra no canal do YouTube. Que a graça, que a paz de Cristo repouse sobre sua vida, sua família, seu lar. É a nossa oração, é o nosso desejo. O estudo de hoje está baseado em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, e 2 Coríntios capítulo 11 vai tratar, o apóstolo Paulo vai tratar do Cristo, do Evangelho e do Espírito falso. E tem tudo a ver com o estudo que a gente começou nesse ano sobre a igreja, e o tema é a igreja que Cristo fundou e vem buscar. Ela existe? Se ela existe, onde eu a encontro? E a terceira coisa é se estamos fazendo parte da Igreja de Cristo, da verdadeira, da que Ele vem buscar, da que Ele fundou e da que Ele vem buscar. Então, queridos, é sobre esse tema que a gente já está caminhando, e hoje a gente vai se apoiar, se basear no que o apóstolo Paulo escreve, no que ele escreve aos 2 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11. E o apóstolo Paulo começa dizendo aí para a igreja de Corinto que ele começa dizendo para a igreja de Corinto, no capítulo 11, versículo 1, quisera eu que vocês me suportassem um pouco na minha loucura. O apóstolo Paulo começa passando uma mensagem forte, dizendo que ele estava aparentemente meio louco, e ele pede para a igreja o suportar nesse momento que ele está indignado, que ele está passando uma mensagem forte para a igreja, e ele começa dizendo: eu quero que vocês me suportem um pouco nesse momento da minha loucura. Mas loucura pelo quê? O que o apóstolo Paulo está falando aí? Será que é um desabafo pessoal? Será que é um desabafo pessoal ou é uma defesa do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Evangelho e do verdadeiro Espírito? Já que mais para frente, nesse capítulo, ele vai falar do Cristo falso, do Evangelho falso e do Espírito que não é o Espírito de Cristo. Queridos, deixa eu fazer um breve contexto desse estudo. Paulo está escrevendo esse capítulo à igreja de Corinto, no momento de uma crise, de uma grave crise na igreja. Ele está levando para a igreja uma mensagem firme sobre as bases do Evangelho. A igreja de Corinto estava impressionada com líderes eloquentes, ela estava tolerando falsos mestres e ela estava relativizando a autoridade apostólica de Paulo. Por quê? Porque eles estavam impressionados com líderes que surgiram pregando um outro Cristo, um outro Evangelho e com um outro Espírito. Queridos, essa era a situação da igreja de Corinto. E por isso o apóstolo começa com esse primeiro versículo tão forte. Quero que vocês me suportem na minha loucura, porque eu estou indignado, porque está havendo uma corrupção da doutrina de Cristo. Está havendo uma corrupção, está havendo uma apostasia, um desvio da palavra de Deus, da verdadeira doutrina, e o apóstolo começa sacudindo a igreja já com essa frase de efeito no começo. E por que o apóstolo Paulo estava indignado? Versículo 2 em diante ele diz: porque estou zeloso de vós
com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um esposo que é Cristo. Tenho que vos apresentar a um esposo que é Cristo. Essa é a primeira fase, primeira parte que eu estou fazendo hoje, praticamente é uma recapitulação da ministração de domingo, lá na chácara. A gente começou estudando com os irmãos esse assunto, e eu estou fazendo uma recapitulação, uma introdução, porque a gente quer, se ainda der tempo hoje, se não der no próximo estudo, que eu não quero me delongar muito, tratar do que é o Cristo falso, o Evangelho falso e o Espírito falso. Mas o contexto da igreja de Coríntio era esse que eu falei para vocês, o povo impressionado com líderes eloquentes, pregando mensagem bonita, até convincente humanamente falando, mas distorcendo totalmente a palavra de Deus, não pregando o evangelho que Paulo tinha trazido, que Jesus tinha trazido, que os apóstolos tinham trazido e que Paulo foi incumbido de pregar. E por isso ele está dizendo aí, porque que ele está indignado no versículo 1, ele explica no versículo 2, estou zeloso de vós, com zelo de Deus, não é zelo meu, não é preocupação minha, é preocupação de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar-vos como uma virgem pura a um marido, a um esposo, que é Cristo. Ele estava preparando a igreja para apresentar a Cristo. Ele está comparando um casamento, uma noiva, uma moça virgem que está sendo preparada para um casamento. E o casamento não é só preparo exterior, não é só festa, não é só roupa, não é só vestido. Casamento envolve várias coisas. Não é só uma aparência exterior, porque um casamento que as pessoas se preocupam só com a aparência não vai durar muito tempo. Um casamento verdadeiro é um casamento que se preocupa de alguém que vai deixar a sua família, vai se unir a outra pessoa, vão formar uma só carne, como diz a Bíblia, como disse Deus, lá quando formou o primeiro casal, e vão formar uma só carne, uma só família, e o propósito dessa união é eterna. E no campo espiritual também, o propósito da nossa união com Deus, como igreja, como noiva de Cristo, é eterno. Portanto, é um preparo não apenas exterior, não é só aparência, não é só parecer que é crente, não é só parecer que é cristão, é ser cristão de verdade, é ser nova criatura, é gente nascida de novo, é gente parecida com Deus, é gente que nasceu da água e do Espírito, nasceu pelo poder de Deus, é gente que morreu para o velho homem. Então, queridos, é isso que ele está tratando aqui. Eu estou preparando vocês para a eternidade. Eu estou preparando vocês para o casamento, para morar com Cristo na eternidade. Eu não estou preparando vocês para viver uma vida progressiva e próspera aqui na terra. Eu não estou pregando um evangelho de prosperidade. Eu não estou pregando para vocês viverem uma vida de maneira que vocês sejam vitoriosos aqui na terra apenas. Eu estou pregando o evangelho que vai transformar a vida de vocês e preparar vocês para caminhar com Deus aqui na terra e na eternidade. Ou seja, estou preparando uma noiva, uma virgem para um casamento eterno. Não é só uma preparação exterior, não é só vida exterior, mas vida interior, é consciência do que significa essa união com Cristo, é consciência do que significa um filho de Deus, é consciência do que significa a santidade de Deus, o trono de Deus, os céus, é consciência de que Deus não suportou pessoas ou anjos que pecaram lá e foram expulsos do céu. Portanto, o céu não é lugar de gente para viver no pecado. Então, nós temos que nos limpar, nos purificar e ser santificado aqui, porque no céu não entra pecado, como já dizia aquele hino, ou diz aquele hino da harpa cristã, que no céu não entra pecado. Portanto, queridos, essa é a mensagem desse começo do capítulo. Paulo falando, eu estou indignado, eu estou meio doido, eu estou meio louco, porque estou vendo gente pregando falso evangelho e vocês impressionados, e vocês relativizando a mensagem que eu estou pregando, desprezando e abraçando essa mensagem falsa, tolerando o erro, tolerando os falsos mestres. É isso que o apóstolo está ministrando aí. É isso que ele está ministrando.
É isso que ele está ministrando aí. Versículo 2. Portanto, esse casamento espiritual, assim como o casamento natural, não é coisa banal, não é coisa rotineira, irrelevante. Não. Casamento no natural é uma aliança, é um compromisso, e casamento com Deus, novo nascimento e casamento com Deus, ser cristão é um casamento, é uma aliança, é um compromisso para a vida eterna. Portanto, não é uma experiência passageira, descompromissada, não é um passatempo e não é uma aventura. É compromisso. Por isso que ele está dizendo noivo, Cristo, noiva, igreja. E qual é o perigo que Paulo está preocupado? O perigo é o que ele cita aí, o versículo 3. Porque eu temo que, assim como a serpente enganou a Eva, sejam também, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e vocês se apartem da simplicidade do Evangelho ou da simplicidade que é em Cristo. Que vocês se apartem do Cristo verdadeiro, do Evangelho verdadeiro e do Espírito verdadeiro. Vocês se desviem da fé. Essa é a preocupação dele. E ele cita um paralelo aí. Eu me preocupo porque, assim como a serpente enganou a Eva, lá no Gênesis, a serpente pode enganar vocês. Portanto, a preocupação aqui é com o engano religioso. É o engano religioso. Não é uma perseguição contra a igreja, não é uma heresia escancarada, alguém chegando com um novo nome, um novo Deus, um novo. Não, não, não. É a pessoa chegando, pregando um Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. Pregando um evangelho, mas não é o evangelho da Bíblia. E trazendo um espírito que não é o Espírito de Deus. Então, veja como é sério. Não é algo que a pessoa, não é alguém chegando e dizendo, ó, eu estou pregando um demônio, eu estou pregando a potestade, eu estou pregando o anticristo. Não, a pessoa está pregando Jesus. A pessoa está pregando um evangelho. A pessoa está pregando sobre o Espírito Santo. A pessoa está com a Bíblia na mão. Mas é heresia, é sedução espiritual. É a mesma coisa que a serpente fez com a Eva, porque está distorcendo a palavra de Deus. E o que foi que a serpente fez com a Eva? E agora vem a pergunta: o que foi que a serpente fez com a Eva? E aí eu acrescento à ministração de domingo esse texto do que foi que a serpente fez com a Eva, lá de Gênesis, capítulo 3. O que foi que a serpente fez com a Eva? Satanás chega no capítulo 3 lá, a Bíblia está contando lá no capítulo 3 que a serpente, que era Satanás incorporado na cobra, na serpente, chega para Eva e fala: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? Satanás já chega distorcendo totalmente a Bíblia. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim? E a Eva fala: não, não é bem assim. Deus não proibiu de comer de todas as árvores do jardim, mas Deus disse que não é para comer e nem tocar na árvore que está no meio do jardim. E aí a Eva também já começa distorcendo a Bíblia, e eu já começo abrindo a sua visão, chamando a sua atenção. Muito cuidado, porque não foi só Satanás que distorceu a Bíblia. A Eva também distorceu a Bíblia. Deus não tinha falado que não era para comer da árvore do meio do jardim, e Deus não tinha falado que não era para tocar na árvore. O texto que Deus proíbe comer da árvore está no capítulo 2, versículo 16 e 17. E Deus não tratou disso com Eva. Deus tratou disso com quem ele criou primeiro: o cabeça, o Adão, o responsável, o líder. Deus tratou isso com Adão, está lá em Gênesis 2,16. Deus chega para Adão e fala: ó, de todas as árvores que estão aí no jardim, você pode comer, só não coma da árvore da vida. Só não coma da árvore da vida. É isso que está lá em Gênesis 2, 16 e 17. Porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Ali Deus não fala de árvore do meio do jardim, e nem Deus fala que não era para tocar. Deus fala para Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Satanás começa distorcendo, tentando passar para Eva que Deus era um Deus mau que estava proibindo eles de comer de todas as árvores do jardim. A Eva responde que não, que Deus não tinha proibido de todas as árvores, tinha proibido da árvore que ficava no meio. Portanto, a Eva não prestou atenção no que Deus tinha dito, não prestou atenção na palavra de Deus. A Eva também já começa distorcendo a Bíblia. E eu faço uma colocação maior ainda aí. Portanto, a Eva interpretou a palavra de Deus errada.
E aí vem uma pergunta: por que que a Eva, quando a serpente chega com essa história, distorcendo a Bíblia, ela não vai primeiro conversar com seu marido, perguntar se ela devia estar ali conversando com a serpente, se ela devia fazer o que a serpente estava falando? Não. A Bíblia diz que a Eva ouviu a serpente dizendo que não tem problema nenhum. Não é verdade o que Deus disse, não. Não tem problema nenhum, está lá em Gênesis 3. Não tem problema nenhum, vocês podem comer, e pelo contrário, vocês vão virar Deus, vocês vão se tornar igual a Deus, sabendo, conhecendo o bem e o mal. E a Bíblia diz que Eva olha, depois que ouve essa mensagem, falando que ela ia se tornar como Deus, se tornar uma deusa, conhecendo o bem e o mal. Eva olha para o fruto da árvore e acha maravilhoso, e ela come do fruto e depois vai levar para o marido. Portanto, irmãos, quando o apóstolo Paulo está dizendo, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, ela possa enganar vocês, é porque o problema do engano é muito grave. Foi o engano que levou Adão e Eva, nossos primeiros pais, a trazer a ruína, a desgraça do pecado no planeta inteiro. E é preciso ficar claro que o engano, a Bíblia torcida e distorcida, o evangelho falso, a Bíblia distorcida, a Bíblia trazida da forma que tem sido trazida nos últimos tempos, e olha que isso aqui Paulo já estava alertando a igreja, lá a igreja primitiva, lá no começo. Imagina nós que estamos aqui no tempo final, que Jesus falou e que o apóstolo Paulo falou e que todos os demais apóstolos falaram, que seria um tempo de apostasia, espíritos de demônios, espíritos enganadores, e que as pessoas não queriam ouvir a verdade, não queriam ouvir o verdadeiro e estariam procurando com coceira no ouvido, querendo ouvir coisas que agradam a eles. Coisas que não querem ouvir a verdade, querem ouvir coisas que agradam a eles. Portanto, é preciso que a gente preste atenção. O que a serpente fez aí? Alterou o sentido, suavizou a exigência e trocou a autoridade da palavra de Deus pela experiência. E o apóstolo Paulo alerta aí que para a gente tomar cuidado com a mente, com o discernimento, com o conhecimento espiritual. Tomar cuidado para que a nossa mente não seja entenebrecida, a mente, o entendimento, porque é uma mensagem que não é apenas um pensamento, é uma mensagem que vai para a sua mente, vai para o meu ouvido, o seu ouvido, e depois vai para dentro do nosso coração, e se a gente não conhecer a verdade, e se a gente não estiver atento, a gente troca a verdade do evangelho pela mentira, e também continua sendo pregada aí, e muito mais nesse tempo que estamos vivendo. Muito mais nesse tempo que estamos vivendo. Portanto, o apóstolo está tratando não apenas de um pensamento, mas de um ensino falso, uma doutrina falsa, que acolhida pode alterar o discernimento, o entendimento espiritual, ou seja, pode afastar o ser humano de Deus no nosso tempo, assim como aconteceu com Adão e Eva. E não podemos esquecer que essa mensagem é repetida também na igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3. Essa é a mensagem fundamental para a igreja de Laodiceia. Uma igreja misturada, morna, um pouco de Deus, um pouco do mundo, morna, mistura água fria com quente, que vira água morna. Ou seja, você pega a água fervendo, mistura com fria, você tem água morna. Ou seja, um pouco de Deus, um pouco do diabo, um pouco da Bíblia, um pouco de engano, de teologias ou de filosofias humanas, diabólica, mistura tudo e faz uma doutrina que não é a de Deus. Queridos, essa é a primeira parte desse estudo, e agora a gente caminhando já para onde a gente vai entrar hoje, mas vou fazer só a introdução e a gente vai deixar para o próximo estudo, é do versículo 11 a 14, onde ele fala: se alguém vos prega um outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis um outro Espírito que não recebeste, ou um outro Evangelho que não temos pregado, ou se você estiver suportando, cuidado. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: alguém não vai chegar pregando um demônio ou pregando um anticristo. É um Jesus que vai ser pregado. É um Evangelho que vai ser pregado.
é uma experiência espiritual que vai ser ensinada. O problema não é a ausência de linguagem cristã, não é a ausência de religiosidade, não é a ausência da Bíblia, não é a ausência de pregação da Bíblia. O problema aí é a alteração do conteúdo. A mensagem é que é falsa. Vai estar falando sobre Jesus, vai estar falando sobre o Evangelho, vai estar falando sobre o Espírito Santo e vai estar com a Bíblia na mão. Mas o Jesus que vai ser pregado vai ser falso, o Evangelho vai ser falso e o Espírito também vai ser falso. No versículo 11, 13 a 15, no capítulo 11, 13 a 15 também ele fala dos falsos apóstolos, porque são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se transfiguram em apóstolos de Cristo. Então veja bem, ele está dizendo que é apóstolo fraudulento, e Jesus chama isso lá em Mateus 7, de gente que vai se passar por ovelha, mas são lobos devoradores. Jesus falou sobre isso lá também, em Mateus 7, quando ele fala dos falsos lá. O próprio Jesus aparenta ovelha, mas são lobos devoradores. E aqui, Paulo está falando que são falsos apóstolos e obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E aí ele fala, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, aparência de piedade, linguagem bíblica, discurso espiritual, ambiente religioso, não garante que a origem é divina. Ou seja, não é porque está numa igreja, não é porque está falando de Deus, não é porque está com a Bíblia na mão, não é porque está falando de Jesus, falando do Evangelho. Não quer dizer que a origem daquela pregação, que a inspiração é divina. Pode ser diabólica, porque, como o apóstolo está dizendo, Satanás é capaz de transformar ele mesmo em anjo de luz e transformar seus apóstolos e seus discípulos em apóstolos falsos e pregadores falsos. Portanto, as coisas são muito sérias. O apóstolo fala do evangelho, do ministério verdadeiro, do 2 Coríntios 11, 16 a 29, ele fala da autenticidade do ministério dele, que foi baseado em prisões, açoites, naufrágio, fome, perigo e perseguição. Portanto, o evangelho verdadeiro vai falar a verdade, vai pregar a verdade, vai pregar a Bíblia do jeito que ela está, sem acrescentar um A ou sem tirar um A dela, vai pregar do jeito que está ali e as pessoas vão ser perseguidas, como ele disse aqui, ele passou por prisões, açoite, naufrágio, fome, perigos e perseguições. Agora, o evangelho que não tem problema, que não enfrenta tudo isso, é o evangelho que não confronta as pessoas, não confronta o pecado, não confronta o erro. Portanto, não vai ter problema, porque não confronta o mundo, não confronta o pecado. Então, queridos, a gente vai ver no próximo estudo o que é que o apóstolo Paulo está dizendo com outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. A gente vai ver isso. O que é esse outro Jesus, esse outro Evangelho e outro Espírito na próxima semana, ou até mesmo nas ministrações aí, que eu vou dar continuidade nesse estudo. Portanto, meus queridos, essa é a palavra para hoje, essa volta a palavra de domingo, acrescentando mais algumas coisas e fazendo com que você que está aqui, você que vai ouvir essa palavra, possamos acordar. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, ele fala, é tempo de acordar do sono, porque a nossa salvação está muito mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Os sinais da volta de Cristo, o erro, o engano, a doutrina falsa, os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos pastores, as falsas igrejas. O Brasil está cheio, o mundo está cheio. E mais do que nunca, é hora de acordarmos do sono, é hora de despertarmos. E não estamos aqui criticando nenhuma igreja, nenhum irmão, de jeito nenhum. Não estamos aqui para falar de ninguém. Pelo contrário, estamos aqui para olhar o que a Bíblia está alertando. Cuidado. Examine, prova os espíritos,
prova a mensagem, examina e vê se é de Deus ou se não é, para que você não seja enganado, não esteja caminhando num lugar ouvindo doutrina falsa e sendo formado com doutrina falsa, vivendo um evangelho falso, não vivendo o verdadeiro, vivendo de qualquer jeito e não estando sendo preparado como noiva para encontrar com o esposo. Essa é a mensagem. Esse é o grito de Deus, esse é o grito do apóstolo, esse é o grito do Senhor para mim, para cada um de nós. É tempo de acordar, é tempo de despertar e é tempo de voltar para o verdadeiro, para o Cristo verdadeiro, para o Evangelho verdadeiro e para o Espírito verdadeiro e para toda a integridade da palavra de Deus e não apenas para um pedaço dela. Que Deus nos ajude, que Deus nos desperte, que Deus nos acorde, que Deus incomode você e cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra, por esse tempo de meditação. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui. Obrigado pela vida dos que estarão ouvindo essa palavra. Continua falando, Santo Espírito. Continua nos incomodando. Continua abrindo os nossos olhos espirituais, abrindo nossos ouvidos. Não deixa a gente dormir, não deixa a gente viver, Senhor, no engano. Abre os nossos olhos, abre os olhos da tua igreja, do teu povo, enquanto é tempo, porque o Senhor está voltando e nós precisamos estar sendo preparados e preparados como noiva para o arrebatamento e para morar com o Senhor e viver a eternidade com o Senhor. Portanto, Pai, nos prepara para esse casamento que vamos participar e já estamos sendo preparados como noiva, como cristãos em Jesus, como crentes verdadeiros, não apenas de nome, não apenas aparência, mas cristãos conscientes de que precisam ser preparados, moldados, transformados pela palavra, pelo Espírito, pelos ministérios verdadeiros da igreja. O Senhor, na palavra, diz que o Senhor deu à igreja, além da palavra, além do Espírito Santo, o Senhor levanta homens, mulheres, ministérios, apóstolos verdadeiros, pastores, evangelistas, mestres e doutores, Senhor, para edificar o corpo de Cristo. Senhor, acorda a igreja no Brasil. Senhor, acorda cada um de nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.